Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do LiaCast, o nosso podcast da Liga de Inteligência Artificial da Faculdade Paulo Picanso. E hoje eu, professor Alexandre Dayer, estou acompanhado dos nossos queridos alunos ligantes, né? O Iago, a Rosana e a Tatiana. Deem um oi aí para quem está assistindo a gente, por Oi, Oi, favor. gente. oi. Sejam simpáticos, né? Bom, pessoal, eu queria bater um papo com vocês hoje para que a gente possa explicar um pouco do que a gente tem feito na nossa liga de IA, né? Para quem está assistindo e não viu o primeiro episódio, né, onde a gente estava conversando com a Cibele, com o Ulisses e com a Laura, né, mas que possa entender qual é o objetivo, qual é a proposta da nossa liga aqui na faculdade e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, do que a gente está desenvolvendo para vocês se apresentarem, dizerem quem são, qual semestre e tal, e a gente começa o nosso bate-papo, beleza? Posso começar? Meu nome é Tatiana. Fala pertinho aí do microfone, Tatiana, por favor. Vamos lá, para todo mundo escutar. Meu nome é Tatiana, estou no terceiro semestre aqui da Faculdade Paulo Picanso e estou fazendo parte dessa maravilhosa liga de inteligência artificial que para mim veio para somar, para otimizar o meu tempo de estudo e para poder ensinar também para os alunos a melhor forma de estudar, de otimizar o tempo deles. E é isso, gente. Oi, gente, meu nome é Rosana, sou do quinto semestre em noite, e o que me despertou a entrar na liga também foi essa questão de ser uma liga nova, né? Então, teve essa curiosidade para saber o que a gente ia conhecer, o que a gente ia fazer, quais ferramentas a gente ia usar, e também essa questão de poder, como a Tatiana falou, de otimizar o nosso tempo e melhorar o nosso estudo, porque com as IAs a gente aprendeu que dá para você resumir muitos conteúdos, você aprender de outras formas. Por exemplo, quem tem dificuldade em textos, em escrita, pode, por exemplo, transformar muitos PDFs em áudio. Então, eu acho que essa acessibilidade também é muito interessante. Então, se adequar à forma como o aluno precisa estudar, né? Então, eu acho isso muito interessante. Então, acho que foi uma das coisas que me interessou também. Bem, eu me chamo Iago, sou aluno do quarto semestre e a Lia, ela traz a proposta de usar a inteligência artificial não só para aprender, né, mas também para ensinar, que é o principal foco da nossa liga. E aí, no decorrer dos encontros que a gente está tendo, a gente vai vendo que a IA é muito mais do que uma ferramenta de pergunta e resposta, né? Ela é um modificador, um adaptador. Então a gente consegue transformar uma coisa em outra que seja mais fácil para a gente absorver, né, digerir aquela informação. E não só como a gente pode digerir essa informação, mas como a gente pode passar essa informação para outras pessoas que têm mais dificuldade, né? Algum tipo de dificuldade específica. Que a gente sabe que cada um aprende do seu jeito, no seu Isso. tempo, do seu modo. Sim. Mas alguns têm umas dificuldades um pouco ali num ponto, alguma coisa assim, algum tipo de dificuldade mesmo. Então a gente, utilizando a IA, a gente consegue passar por cima disso através dessas alterações que a gente consegue fazer, né? Que a gente vem aprendendo na liga cada dia mais. Show de bola. É isso aí. Esse caráter de buscar, né, usando ferramentas de IA, a gente buscar uma maneira de tornar conteúdos de estudo mais acessíveis a todo mundo e adaptar as características que cada um tenha um ritmo, uma afinidade melhor com determinado tipo de mídia, seja ela textual, seja ela de áudio, seja ela visual, né? E aí a gente consegue, utilizando hoje o que a gente tem de inteligência artificial, e principalmente tem um pré-requisito que a gente sempre comenta, uma inteligência artificial que seja gratuita, Isso. tá? Sim. Porque a gente tem muita coisa fantástica no mundo hoje que é paga e que muitas vezes não justifica você pagar a assinatura de um determinado serviço, porque você vai usar pontualmente ou muito pouco, que às vezes já não compensa, talvez, o custo-benefício, né. Mas o que a gente utiliza na liga sempre tem esse pré-requisito de ser gratuito, né, e de trazer essa abordagem de poder, propiciar acessibilidade para todo mundo, né. E aí, nesse âmbito, hoje batendo um papo com vocês, no primeiro podcast a gente já teve a impressão lá dos 3 que participaram comigo. E eu queria saber de vocês como é que vocês têm usado, o que é que vocês têm usado e como isso tem interferido, né, ou como isso tem,
modificado o rendimento de estudo de vocês? Eu sei que são várias perguntas Uhum. logo de cara, mas podemos falar devagarinho. Primeira coisa, o que que dentro das expectativas que vocês tinham, o que que mais chamou a atenção de vocês? Assim, pelo menos pra mim, quando a gente entra achando que vai aprender a utilizar mais na produção textual, né. Pelo menos assim, eu vim com essa ideia de que ia ser Talvez mais pelo viés que o ChatGPT está causando, que ele talvez exato, o nome mais falado, É, né, aí a gente pensa mais logo: "Ó, conhecido. pergunta para esse cara aqui que ele sabe responder tudo", né, esse Iago? método de pergunta e resposta, sabe, de Uhum, tira dúvidas, é mais um tira dúvidas. tá. Só que a gente foi vendo que a gente consegue alterar essas formas de mídia, né, esses esses arquivos, né, a gente consegue trabalhar Sim. com eles e tornar eles mais maleáveis ao nosso desejo, né, da forma que a gente quiser trabalhar com eles. Formatar mais de acordo com a tua necessidade ali, né, Exato, na hora de exato. estudar. É, a gente consegue adaptar ele mais à nossa realidade ali no momento. Às vezes eu tô com tempo de ler só um resumo, então Uhum. posso produzir um resumo. Às vezes nem isso, às vezes eu tenho que escutar aquilo, não tenho tempo de ler. Então eu já consigo transformar em áudio. Às vezes eu não tenho tempo de ler na íntegra, então eu vou fazer um podcast. Então, Ou Um tu mapa mental, né? já leu num primeiro momento, que a gente sempre às vezes é, esquece desse detalhe. Você já leu num primeiro momento, mas ali pertinho da prova ou na hora de fazer o trabalho, você quer só recapitular os principais pontos, e aí tu tem um resumo ou um guia de estudo. exato. Aí a Uhum. gente consegue usar também dois métodos de aprendizado pela mesma IA, por exemplo, né, como é o caso do Notebook LM. A gente consegue fazer um Aham. podcast e depois um questionário, ou Um então os mapa cards mental agora que as você notas mentais, né. tá fazendo, né. É, e é legal, Tatiana, comentar isso, porque ainda tem esse aspecto que é o que a gente anda monitorando na liga. Geralmente as plataformas que a gente estuda ou aborda aqui na liga, elas, como muitas plataformas que a gente utiliza na internet, né, elas estão sempre em desenvolvimento. Isso, E renova. aí, uma plataforma como a Notebook LM, que a gente fez um momento, uma oficina sobre ela há 2 meses. Quando é agora, ó, já apareceu tal ferramenta a mais dentro Sim, daquela IA, né, que é o caso, como a Tatiana do comentou, mapa mental. do mapa mental, que a gente usava uma ferramenta terceira para fazer a mesma coisa. Isso. E isso vai trazendo aquele conceito que o Paulo Picanso sempre comenta com a gente, de você ter mais funções num único lugar e transformar aquilo no canivete suíço que ele comenta, né. Isso. Sim. E aí a senhora, dona Rosana? Eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção e que eu não sabia que dava pra usar também, é que você pode usar as IAs e fazer com que elas interagem entre si. Por exemplo, a gente aprendeu no Leonardo que a gente pode criar um avatar, e a partir desse avatar, mas claro, com um prompt correto, como o professor sempre ensinou pra gente, e aí vai criar esse avatar, e aí eu vou em outra plataforma, que é a Minimax, e aí eu consigo fazer um áudio, né? Eu vou descrever o que eu quero que o avatar fale, na verdade. E aí eu vou juntar essas 2 IAs e a partir disso eu vou fazer um único projeto. Isso é muito interessante, você pode usar a seu favor. Então, como o ChatGPT, como fazer questões e depois formular no Notebook LM, então eu acho isso muito interessante, a gente poder usar um pouco de cada ao mesmo tempo. Isso, Show. bastante interessante. E eu já, como eu sou muito visual, então eu tenho tudo pra mim, mapa mental, escrita, revisão, fazer um resumo de tudo. Eu sempre faço resumo, faço mapa mental, porque eu sou muito visual, então eu funciono dessa forma. Para ti é mais fácil visualizar alguma Isso, coisa e ter aquela memória fotográfica, exato. né. Sim. E aí, bom, a gente vê que tem nuances, né. Já é o contrário de mim, eu tenho que ouvir. Pra mim, o escutar o áudio Uhum. facilita mais. E aí, No caso, se eu escutar o áudio e não ver nada, pra mim eu não absorvo. Uhum. como diz o ditado, entrou por um ouvido, e saiu pelo outro, Isso, né. Então, exatamente. aí você vê como é diferente, né, cara, a a capacidade de absorção de conteúdo de cada pessoa, né. E aí a gente vê, por exemplo, que vai ter um aluno, né, que: "Ah, eu consigo assistir 2 horas aulas numa videoaula", mas vai ter gente que não consegue se concentrar. E aí diz assim: "Poxa, não tem uma alternativa aí para a gente poder pegar o conteúdo dessa aula e eu estudar de uma outra maneira? É uma aula importante para eu poder fazer um trabalho ou uma prova, mas tal". E aí a gente tem IAs que já convertem a mídia de vídeo para texto, de vídeo para áudio, ou se não for direto, eu transformo do vídeo para o texto, para depois transformar em áudio, né. Ou plataforma como o Iago comentou sobre a Notebook LM, que você alimenta com uma gravação da aula. Por exemplo, tu tem a gravação, Tatiana, da aula. E aí
Beleza, poxa, mas foi 1 hora e meia de gravação. Só que eu não consigo ouvir 1 hora e meia de aula, me concentrar, ou então eu vou ter que fazer o trabalho manual de transformar 1 hora e meia de gravação, como na minha época de faculdade, 20 anos atrás, a gente pegava uma gravação daqueles gravadorzinho pequenininho de fita para transcrever, para depois xerocar no Uhum. CA da faculdade, para poder Nossa. passar para os colegas. E hoje não Tipo isso. precisa mais. Tremendo trabalho. Graças a Deus. Viva as modernidades, né? Ai, meu Deus. Viva. E aí eu pergunto para você, aí eu volto naquelas perguntas e aí a pergunta que eu teria importante também é como é que isso aí tem se manifestado em termos de rendimento acadêmico para vocês? O que que vocês identificam já com esse pouco tempo de liga? A gente, nesse momento da gravação aqui do podcast, a gente está com 3 meses de liga, né? O que que vocês têm como termômetro? O que que vocês têm de feedback de, da interferência dessas ferramentas na maneira de vocês estudar e no rendimento? Assim, pelo menos eu, né? Eu tenho muita coisa da graduação, mas eu acho que o que mais consome meu tempo é o extracurricular, né? E ser estagiário do laboratório e monitor e tudo isso, né? Tem muito, Multiuso, né? tipo, é muita coisa além da graduação. E tudo isso toma muito tempo da graduação, né? Assim, a faculdade está atrapalhando a faculdade. Aham. Sim. É muita coisa, né? Então, tipo assim, pelo menos agora que a gente teve a experiência de passar pelo CIOS, né? Uhum. Tá quente ainda, foi essa semana Aham. quase. Bem recente. E aí eu tinha trabalho para fazer, eu tinha coisa para estudar, tinha atividade para enviar, né? E o ganho de tempo, assim, tanto para administrar o tempo, quanto para ganhar tempo em algumas coisas, sabe? Uhum. Tanto na roteirização das apresentações que eu tinha que fazer, quanto no desenvolvimento dos painéis, Sim. quanto na criação das imagens dos painéis, que eu não precisei ficar procurando essas imagens. Eu sabia que era só ir lá e escrever corretamente, né? Fazer um prompt adequado, que eu ia ter uma imagem que ia ser satisfatória para mim, confirmar se aquele roteiro que ele tinha produzido estava correto através de outras IAs. Pelo menos, assim, para mim, ganhar tempo nessas outras atividades faz com que eu ganhe tempo, consequentemente, na graduação. Então, para mim, o critério tempo é o que está me Isso. ganhando mais e mais na IA. É o que eu falo, né? Otimizar o tempo, importantíssimo. Sim. E no teu caso, Tatiana, tu já nota uma diferença na, na maneira como tu tem lidado com os afazeres, Sim, né, da graduação? eu sou mãe, sou casada, empreendedora e agora eu me meti para fazer outra faculdade. Então, para mim é uma loucura, né? Então, eu tinha que otimizar o meu tempo de alguma forma. Com essas IAs, ela veio assim, o melhor momento na minha vida. A vida Tem, acadêmica, né? tem te Agora ajudado, tu tem um personal tem um assistant, personal. Isso, né, para exatamente. estudar. Isso. Top. E para ti, Rosana? Eu acho muito interessante porque a gente aprende as IAs que tem no mercado, que a gente pode conhecer, e a gente usa elas ao nosso favor. Como o professor falou, a gente escolhe a que melhor se adequa aos nossos estudos, né? Por exemplo, para mim é a melhor notebook LM, e eu sei as dificuldades que eu tenho, por exemplo, na disciplina de DTM. Então, na disciplina de DTM, eu tenho uns PDFs das aulas e lá eu consigo anexar todos e a partir disso fazer um podcast. Que aí, como eu escuto, posso escutar vindo aqui para a faculdade, no ônibus, ou então em outra atividade que eu esteja fazendo que não dê para escrever, ou enfim. E aí eu acho que dá para aprender com mais facilidade, eu consigo absorver melhor. Então, como o Iago também falou, a gente tem outras coisas para fazer, tem monitoria, tem liga. Então, você otimizar o tempo também, né, é primordial. Então, você consegue fazer essas coisas com mais facilidade e consegue entregar os resultados, né? Não fica nada mal feito, fica tudo bem feito, na verdade. Eu vou pontuar dois detalhes aqui, né? Primeiro, é uma pergunta, na verdade. Vocês acreditam que o senso crítico de vocês em relação a como as IAs entregam o material que ela gera para vocês mudou depois de começaram na liga? Assim, Sim. a qualidade do que Uhum. ela entrega ou Uhum. de acordo aquela história de saber pedir para que ela seja mais assertiva? Sim, sim, com Sim. certeza. Eu acho que, principalmente no chat GPT, É isso. que a gente, ai, mas ele não tá me trazendo as respostas que eu pedi. Ai, aí você começa a tratar o chat GPT mal. Que, Uhum. inclusive, você falou isso, que a gente tem que saber perguntar. E aí, com isso, a gente desmifica essa ideia de que tem que pergunta e resposta. Não necessariamente, você tem que saber o que você vai perguntar. Para que ele construa alguma coisa de volta boa, ele tem que receber Isso, uma resposta, uma pergunta bem construída, né? Isso. E vocês veem que a coisa é tão importante, que eu acho que eu comentei isso no outro podcast. A coisa é tão importante, o saber perguntar,
que hoje você tem gente ganhando a vida especializada em vender prompt, Que Só o que a loucura. gente vê agora né? é essa venda de prompt, só o que a gente vê. Surreal. E se você deixar o algoritmo trabalhar, cara, o que ele vai pipocar de propaganda para ti, de empresa que vende prompt para X, Y, N funções, né? É muito, né? O outro aspecto que eu ia pontuar, né, que a gente ainda não comentou, é a conversão. A gente falou de mídia em si, né? Ah, a gente transforma vídeo em texto, em áudio, beleza. Mas tem um aspecto que a gente não pode deixar passar batido que eu acho que a Lia traz muito isso, que é adequar o conteúdo em termos de densidade de conhecimento, de informações, para o que você precisa. Então a gente pode pegar, vamos dizer, eu tenho um artigo ou um PDF de uma aula que é um conteúdo, vamos supor, aqui é um conteúdo sobre DTM, um conteúdo bem denso, com muita informação e tal, e eu quero só que eu não quero que a IA crie nada muito novo, não, eu quero só que ela reescreva aquilo de uma maneira que eu possa entender melhor, Sim. né? Uhum. E aí tem esse aspecto também de você adequar ao teu nível, naquele momento, ao teu nível de conhecimento, e ela conseguir interpretar um artigo que tem muitas tabelas, gráficos, muito percentuais e tudo mais, ao que a gente consegue compreender naquele momento, e a partir daí você criar e ir subindo os degraus da escadinha para poder começar a dominar mais aquele determinado assunto que você precisa para uma prova, por exemplo, Sim, né? exatamente. No caso da minha filha, né? Minha filha tem 11 anos. Aí ela, mamãe, vamos estudar comigo. Aí, vamos estudar pelo chat GPT. Aí a gente escreveu ali o que a gente queria. E ele falou exatamente de forma para uma criança de 11 anos entender. Então isso foi maravilhoso. Mas porque tu tinha formatado um prompt, Isso. né, pedindo para ele adequar. Exato, para uma criança de 11 anos, determinado assunto, tal, 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 e falou tudo. E ela super entendeu e ficou assim, Show. maravilhada. É isso aí, né? Pois, turma, então eu espero que a gente consiga desenvolver mais e mais estratégias dentro da nossa liga, né? Que a gente continue trabalhando aí, porque tem sido muito bacana. Pelo menos para mim, tenho ficado muito feliz vendo a evolução de vocês e a desenvoltura. Eles sempre trazem, a gente tem bastante essa interação no nosso grupo do WhatsApp. Então sempre tem alguma novidade rodando e Isso. tal. A turma vem com ideias novas. Eles pesquisam por novas plataformas, coisas que a gente pode experimentar dentro da liga, né? Então, a gente hoje está trabalhando com o que tiver de tecnologia, né, baseado em IA ou algoritmos que possa auxiliar a gente em estudo e ensino, né? Porque brevemente vocês estão formados e, olha aí, já estão à frente de uma sala de aula, se Deus quiser. E aí ter essas estratégias para facilitar também a vida dos alunos de vocês, né? Sim, com certeza. Então, olha, quero parabenizar a participação de vocês na liga, tá? E desejar que a gente consiga construir bastante coisa juntos e agradecer a participação aqui no podcast. A gente volta já para uma parte 2. Fica Tchau. aí que a edição vai fazer uma mágica e eu vou já receber novos alunos aqui. Até mais. Obrigada, gente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa parte 2 do nosso episódio 2 do LiaCast, nosso podcast da Liga de Inteligência Artificial. Agora eu estou acompanhado de mais 3 alunos ligantes. Temos o Arthur, a Marília e a Laura, que fazem parte aqui da Lia, e eu vou deixar com que eles se apresentem. Por favor, olá, turma. Olá, eu sou o Arthur Picanso, eu sou um aluno da LIA, Qual semestre, Arthur? terceiro semestre. Beleza. Então, quem é você? Eu sou Marília, também sou da turma de Inteligência Artificial aqui da Faculdade Paulo Picanso. Faço curso, né, o quinto semestre, no turno da manhã, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui com meu querido professor, minha querida colega Laura, e o Arthurzinho. Show de bola. E você quem é? Meu nome é Laura, sou do terceiro semestre, e estou muito ansiosa aqui, fazendo mais uma vez parte desse podcast aqui incrível. Oh, que show! Muito obrigado, meninas e Arthur, né, pela presença de vocês. Eu quero parabenizar pela participação de vocês na liga, tá? Agradecer também. E vamos bater um papo. Agora,
Semelhante ao que eu conversei com colegas de vocês previamente, né, eu queria ter uma ideia do que vocês têm do que vocês têm de feedback da liga até agora. A nossa liga é uma liga É uma jovem, né, de 3 liga meses só de bem existência. promissora, a gente tá aprendendo a mexer com o Google Formulário, fazer prova, mexer com a tecnologia e se atualizar. Toda É. vez que eu falo que na minha faculdade tem uma liga de inteligência artificial, eles ficam: "Ah, que legal, que diferente". Aí eu fico: é de fato muito, muito, muito legal e é uma experiência incrível, a gente se É atualizar, assim. inovador, né, na verdade não existe nenhuma faculdade, a Paulo Picanso foi a pioneira, né, então Foi a pioneira. pioneira, Sim, exatamente, pioneira. E primeiríssima, né. e eu acho isso incrível, porque nos deixa, assim, eh, é uma forma de aprendizado que a gente consegue capacitar os alunos a serem, mais atualizados em relação à tecnologia, à inteligência artificial, a forma de usar, a forma correta de usar, que eu acho que a maioria, acho que 80% das pessoas não sabem utilizar de uma forma aproveitosa, consegue aproveitar realmente a inteligência artificial. Eu acho que elas usam e fazem o mínimo, o Sim, mínimo. de uma forma completa, né, Completa, se exatamente. utilizando de tudo que a inteligência artificial pode oferecer, se utilizando Exatamente. de Eu vou outras. aproveitar o gancho e vou perguntar, como eu perguntei para os outros alunos que estavam aqui na primeira parte, o que vocês notam na questão do aproveitamento das IAs depois que vocês começaram a fazer parte da liga? O que vocês notam de melhora nesse rendimento? Hoje vocês têm a sensação de que vocês conseguem extrair mais de cada IA, não só o ChatGPT, mas do que se tem, Diferença monstruosa, né? assim, na É, minha vida. muito. Ave Né? Maria. E aí, Arthur, tem ajudado, cara, para ti, Tem. A né? gente ter mais repertório, assim, do que a gente tá aprendendo dentro dessa liga, do que a gente pode encontrar dentro da internet, eh, faz a gente, ter mais criatividade para poder resolver os problemas, pra poder estudar, para poder ter meios, Maior assim, rendimento, né. muito mais e com o mínimo esforço, assim, a forma mais estratégica possível, na De forma verdade. otimizada. Sim, É. O que eu estava comentando diferença monstruosa. previamente também é de que a gente utiliza sempre na liga plataformas gratuitas. Lembre, Exatamente. né? Porque, Fica mais beleza, acessível. você poder pagar serviços de IA, né, que tem recursos mais avançados, poxa, que bom, né? Mas nem sempre vale a pena. E ainda tem um detalhe: se você souber extrair muito daquela parte gratuita que as IAs te oferecem, geralmente Quando você eu vai digo estar bem servido, vai conseguir resolver 99% das necessidades em termos de estudo, né? Que é o caráter para qual a LIA está voltada. É a gente conseguir viabilizar estratégias de estudos, né, e ensino e estudo dentro dessa parte de inteligência artificial. Aí eu pergunto para o Arthur, Arthur, cara, e o que que tu tem notado, assim, em termos de rendimento acadêmico? Tu acha que já tem uma influência de melhora no teu rendimento de notas e de estudo dentro da graduação? Tá tendo sim, tipo, a inteligência artificial permite com que você faça resumos, também vai ajudar principalmente no próximo semestre, que vão ser provas de Student, infelizmente. Tá, mas independente do estilo de prova, tu tem a sensação de que tu tem essa ajuda na hora de estudar. É, exatamente. Tu acha que é mais tranquilo, em vez de ter que assistir uma videoaula de 2 horas, você poder ler o conteúdo daquilo ali, Sim. né? E para vocês, meninas, como é que tem sido essa experiência? É uma experiência, assim, de ausentar as minhas preocupações. Eu não me preocupo mais. Eu, sou monitora, né, de farmacologia, e eu uso muito a YouLearn, todas as ferramentas. E quando eu digo que eu sou de uma turma de inteligência artificial, que é, como você falou, uma coisa muito diferente que nas outras universidades, não tem. Não Uhum. tem. A povo, eu sou da liga de câncer bucal, sou da liga de não sei o quê, e vai falando. Mas, tipo assim, quando eu falo que a minha liga
que a minha liga acadêmica ela é sobre a inteligência artificial e o meu público é para os estudantes, que é uma coisa totalmente diferente, né? Não são fronteiras para fora da faculdade. São, de fato, para os alunos. E eu consigo aplicar todo o meu conhecimento na minha monitoria para os meus alunos na composição dos slides, dos resumos, uma coisa tão Você simples, consegue tão extrair, simples. né, o seu conhecimento e Gente. poder colocar em E prática, quando eu né? falo que tudo isso é gratuito, o povo fica louco. Louco, louco, louco. Tipo assim, então não é, não é Sim. obrigatório pra quem é da inteligência artificial pagar o chat GPT Premium. Eu, não mesmo. Não, não, não. Aí existe tal plataforma, eu falo, né, do Hana e tudo, a gente cria e-mails, aí e nós conseguimos acessar infinitas vezes, inúmeras vezes, e descobrir também várias coisas. E cada coisa mais empolgante que a outra. Cada coisa assim mais prática. Uma coisa também, inclusive o dono do ChatGPT disse que a versão grátis do ChatGPT ela é muito básica e que a Premium é a melhor, que é muito superior. Mas a gente consegue fazer tudo, né, com a Mas grátis. eu acho que grátis. com a gratuita, Arthur, a gente consegue já extrair tudo que a gente precisa. A O gratuita essencial. sempre se atualiza, né? Exatamente. Sempre tem as atualizações. E, óbvio, Parece, que se parece você... meio exagero pagar um chat Exatamente. GPT, já que a gente consegue extrair o necessário para um bom estudo, Exatamente. né? Por exemplo, eu pago o Gemini da Google, certo? Hum. Mas é porque foi uma escolha minha, que eu sei que eu tenho outros benefícios. Por exemplo, eu tenho 1 terabyte a armazenamento. mais de 1 memória. terabyte a mais de memória, eu falo demais isso, que me ajuda bastante, porque eu tenho muitas fotos. Mas, assim, eu já testei o Gemini gratuito e o pago. Assim, tem uma diferença? Tem uma coisa. Tem. Mas, assim, é necessário para um estudante que usa as ferramentas básicas? Não. E eu acho que a inteligência artificial, em geral. E é engraçado, né, que os estudantes, Olha, eles eu só tenho uma conhecem... pergunta para Laura. Desculpa te interromper, Marília. Ah. Eu tenho uma pergunta importante para ti. Com o que você já aprendeu nesse período com a Lia, se fosse para usar a IA, tá? Falando só de IA, porque tu acabou de falar um aspecto muito legal que, beleza, você paga o Gemini, mas porque tem outros atributos no plano que são Exatamente. interessantes. Mas tu acha que tu teria alguma vantagem se fosse só o Gemini pago em relação para o que a gente desenvolve dentro da liga? Tu acha que teria alguma vantagem pagar ele só pelo Gemini em si ou com as outras ferramentas que a gente tem gratuitas já te serviria suficiente? Eu acho que depende muito de aluno para aluno, por exemplo. Tem aluno que tem um ritmo de estudo que, por exemplo, todo dia eu estudo tantas matérias. Uhum, Porque eu sei que o gratuito tem um limite, né? tá. Tem um limite das tentativas que você tentou, assim, estressar como fosse o aplicativo. Por exemplo, eu vou fazer O chat 5 podcasts hoje, certo? Aí, eu não sei quantos limites é o podcast gratuito, é quantos? Do notebook? É. 5. 5 5. por dia. Exatamente, 5. Então, digamos que eu sou um aluno que eu gosto de estudar tudo no mesmo dia. Boto todos os assuntos em dia, vou lá. Só em um dia. Eu não tenho um cronograma semanal. Eu quero concentrar em um dia. Talvez, se você utilizar a inteligência artificial, seja ruim um aluno assim, porque ele não vai conseguir extrair o podcast de todas as matérias que ele quer naquele momento. Ele vai ter que esperar no dia seguinte, entendeu? Ou ele pode usar também. Ou ele pode usar outras plataformas. Ou ele pode usar também outra plataforma tipo a YouLearn, Exatamente. não é? Mas depende muito de aluno para aluno. Mas assim, se você. Ou pode usar outra conta, né? Dependendo do Exatamente, Ou ele pode pode, criar um Gmail. ele pode ter um Depende Gmail muito. secundário que Uhum, ele use para estudar, né? Mas uhum. no final das contas, tu há de concordar que Eu dá acho para que o se virar muito grátis bem com o gratuito, dá. Além né? disso, dá Dá pra, sim. né, ter a versão paga de graça, se é que vocês me entendem. Minha Piratão. nossa, Hacker? Um hacker? Descobrimos o um hacker de hacker? IA, né? Não, Mas mas enfim, por meios lícitos, claro, dá. Não, falando o grátis é completo. brincadeiras à parte, você consegue desenrolar para estudar É numa boa, completo. né? Mas o que eu ia perguntar para Absolutamente. vocês, e aí é uma coisa importante, o que dentre as ferramentas de IA que a gente já abordou até então, e até o que o Arthur começou falando, por exemplo, que hoje, nessa data da gravação aqui, a gente estava observando estratégias no Google Formulários também, porque não a gente, o foco é IA, mas a gente
tem abordado tudo que é de tecnologia aplicada à educação, vamos dizer, a ensino e Sim. estudo, né? Uhum. Então, maneiras de você criar conteúdo aí, ou formulários, enfim. Mas dentro do que a gente já viu de IA, o que que mais chamou a atenção de cada um de vocês? Até então, Eu até acho, agora. eu acho que é a forma. Lembre-se, desculpa te interromper, Vai. a gente viu ferramentas para criação de coisas textuais, de documentos textuais, tradução de documentos mantendo o layout original. A gente vê plataformas que conseguem pegar vídeo e transformar em texto, guia de estudo, questionário, mapa mental. A gente tem plataformas que geram imagens que a gente consegue levar para outra plataforma para animar a imagem, que a gente consegue gerar o texto em uma plataforma, jogar para outra para gerar narração. De tudo isso que é muito curioso, muito interessante, tudo a gente usou de maneira gratuita. O que que vocês acham que chamou mais a atenção de cada um de vocês? Ou o que que vocês sentiram que foi mais útil na rotina de estudo de vocês? Eu acho que foi tudo. Tudo. Eu acho. Eu não tenho. É cada Eu não. coisa tão É. surpreendente. Não, é porque eu acho que Sabe? cada inteligência artificial ela completa a outra, entendeu? Por exemplo, se você precisa fazer um projeto, você vai usar a combinação de várias inteligências artificiais. Perfeito. Então você não usa só uma. Às vezes a pessoa, eu quero usar só essa. Talvez uma seja mais completa que a outra e você acabe usando uma assim com maior frequência, mas assim, a combinação da inteligência artificial de uma plataforma com outra, eu acho que isso aí é o que me surpreendeu, assim, você conseguir Uhum. combinar as duas ou Esse três. organismo, né? Exatamente. Esse conhecimento de gerar estratégias, de gerar um conteúdo numa, exportar para outra, burilar mais ali e tal. Exatamente. É isso que me chama a Mas, atenção. assim, eu entendi o que o professor quis falar quando ele perguntou o que mais nos chocou, assim. Nesse aspecto, Marília, A o que gente, que... olha, a capacidade da inteligência artificial pegar um podcast como esse e conseguir transcrever em minutos É verdade. o que para nós é tão complexo, às vezes, de entender, sabe? Como os seres humanos mesmo, segundo as entrelinhas, os rodapés das coisas, assim, numa conversa, uma piada. E aí consegue transcrever tão perfeitamente, com as vírgulas corretas, os pontos corretos, os travessões corretos, tudo da forma mais minuciosa possível. A inteligência artificial consegue fazer isso, consegue transformar assim nos justos parágrafos, justos intervalos, Nas vírgulas, pingos nas e... vírgulas, o que eu né? quis falar com a minha cadência, entendeu? É uma coisa absurda. Uhum. Isso me deixa E isso eufórica. te deixou Me impactada, surpreendeu. surpreendida. Me E para surpreendeu. ti, Arthur? Bem, para mim, a inteligência artificial, ela é bem surpreendente, né? Como dizem, a inteligência artificial supera os humanos em muitas coisas. Às vezes até a arte, ela faz mais rápido. Porém, quando o homem está com a máquina, ele é insuperável, sabe? Isso é a parte mais incrível da IA, Tu, juntar mas, a robotização com a humanidade dos seres humanos. mas do que a gente viu até então, tu lembra de alguma coisa? Alguma coisa vem à mente, assim, sobre o que que te... Poxa, isso aqui, que tu, na hora do que a gente estava estudando ali, tu disse assim, pô, isso aqui é legal pra cacete. Assim, eu achei muito bom essa coisa de poder fazer podcast, Uhum. provas, sabe? Assim, as provas de Leonardo a gente ainda tá fazendo, porque eu acho que a gente ainda tá numas gambiarra, porque eu não sei se a gente tá conseguindo replicar com perfeição o Não, estilo mas da prova do Enem. aí é só uma das coisas que a gente está abordando. Ah, vamos criar prompt para conseguir replicar um estilo de questão. Mas não só nesse aspecto, eu digo no aspecto de conversão de um tipo de mídia. Ah, vou transformar vídeo, como falando aí, né? Vou transformar o vídeo em um texto e ainda vou mais longe, viu, Marília? Uma transcrição automática Nessa, perfeita. nessa transcrição automática, se você conversar na janelinha do chat lá da IA, com a pessoa, com o robô, né? Com a máquina, você está conversando com alguém que assistiu o vídeo e lembra de cada segundo. E Eu aí uso pode isso. perguntar que Eu uso. ela vai te responder com esse grau de precisão,
né? Isso é surpreendente mesmo. E principalmente é gratuito, Uhum. né? Um conteúdo como esse, né? Eu posso garantir que, como usuária, tá ajudando demais, porque é tipo como ter um professor particular, sabe? Você bota o conteúdo, ele assimilou o conteúdo, e se você tiver alguma dúvida a respeito de certo vídeo, documento, áudio, ele vai te responder com base no que você colocou no aplicativo. Lembrando, ainda tem um detalhe. Tu falou vídeo, documento ou áudio, e o documento pode ser um Pode PDF, ser um PDF, pode mas ser. ele pode ser também uma apresentação de PowerPoint, Pode sim. que você pode ter um conteúdo que tem os prints dos slides e a IA consegue reconhecer o que tem nos slides ali em termos de imagem. Meu Deus. Ei, bicho, Isso é é um negócio, absurdo. transcende, é absurdo, Muda a vida de qualquer estudante. né? Muda E completamente. aí, pronto, então você chega na pergunta que eu ia fazer para vocês agora. O que é que vocês têm sentido de diferença no rendimento acadêmico de vocês? O que que tu tem notado? Melhorou muito, macho. Melhorou muito? Sim, Já nota essa influência. sim. E para vocês, meninas? Bastante. Eu não Acho que fico mais chega tão, logo, eu não fico mais tão ansiosa, sabe? Para saber os meios pelos quais eu vou estudar, porque eu sei quais são as IAs. Eu Sim. sei pra onde é que eu vou ter que ser socorrida, quem é que vai me ajudar no fim das contas, sabe? Sim. Eu não fico mais assim tão nervosa. Ai, meu Deus do céu, mas o professor tá seus slides. Eu tenho as aulas gravadas aqui, ó. Coloco na IA e ela simplesmente transcreve tudo. Eu vou me preocupar pra quê? É verdade. Eu vou ficar Dá pra doida você por criar quê? questões. Você cria questões. Assim, meu rendimento aumentou bastante. E ainda Porque. fala assim, ó, resuma isso. Exatamente. Aí cria os principais tópicos. Transforme em sei lá, em flashcards. Aí eu passo o dia brincando com isso. Gente, a ansiedade virou brincadeira. Assim, É. razões risórias mesmo. Fazer o quê? Te traz uma tranquilidade, Me porque tu traz sabe que na uma hora de estudar, garantia, sabe? tu sabe que na hora de estudar o teu professor Inegociável. particular virtual vai estar lá, Uhum. né? E aí vai te trazer esse auxílio. E tu sabe que o Exatamente. que perguntar para ele, ele vai saber te responder. Sim, e os artigos, o professor talvez tenha, os slides não sejam tão bons, mas os artigos e os livros estão lá. Uhum. Joga na IA, ela vai te dar todas as fontes, tais quais o professor usou para fazer os mesmos slides que você não entendeu nada. Eu vou até dizer, não é que os slides não estejam tão bons, mas vamos dizer que o professor é um professor que ele não coloca muito conteúdo no slide, porque normalmente Sim, o que ele é mais fala na aula imagem. é o que ele fala mesmo, que vai vir Sim. de conteúdo. Mas você tem um roteiro dos slides para ela saber o que ela precisa te explicar, né? Exatamente. Sim. E você pode transcrever também os slides. Por exemplo, que eu faço. Já tô dando as dicas, viu? Anotem. E o Learn e o Notebook LM são os heróis nesse aspecto. Sim. Aí, por exemplo, eu boto um PDF. Aí boto também a gravação de aula, né? Da aula da professora. E aí eu peço pra criar um resumo com base no áudio e no PDF. Ou seja, o resumo que eu vou ter já vai estar completo, porque vai estar com todos os bizus da professora que ela falou. Vai estar tudo que contém no slide. E ainda no final eu peço para criar um mapa mental, um podcast para eu escutar enquanto eu estiver, sei lá, indo dirigindo ou fazendo alguma coisa, já estou escutando, já estou aprendendo. E também peço para criar questões. Porque eu sei que tem alguns alunos que eles só aprendem fazendo questões, né? É uma forma, assim, ativa de você aprender. Uhum. E aí você consegue fazer tudo isso. Então você. E é em pouco tempo, sabe? Eu faço em que? Máximo hora, porque às vezes eu gosto de organizar direitinho as questões e eu ainda vou e imprimo as questões. Então eu tô meio que me testando, sabe? Eu uso esses métodos aí e meu rendimento aumentou Vou bastante. te lembrar vou lembrar um detalhe para vocês, tá? Que a gente não comentou aqui. Lembra que no dia dessa aula eu até comentei com vocês que é muito comum em ensino médio professores criarem musiquinhas para você decorar determinada fórmula ou conteúdo, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre nós. Exatamente. É, Que Três. essa aí é para aprender o quê, hein? 1, 2, 3, 3, 2, 1, para tudo sobre dói. 2. Tudo sobre É das tangentes? nós. É. Ó, 3, legal. 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3.
As raízes também. Tcharam. Eu tenho b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer. B ao quadrado menos Pronto. 4 Então, AC. lembrando isso, vocês lembram no dia da aula que a gente teve sobre Suno AI, aquela plataforma que gera música, Sim. que a gente pode fazer uma letra de uma música dessa com o ChatGPT, a gente pede para ele, olha, cria aí para mim uma letra de uma musiquinha, de um jingle sobre farmacologia farmacocinética. Ele cria uma letrazinha dali, você exporta aquilo lá para Suno AI e você consegue criar uma musiquinha chiclete para poder ficar treinando e decorar aquele conteúdo. É esse tipo de estratégia que, rapaz, é fantástico, não é não? É. Né? Para quem tem maior facilidade para aprender com esse tipo de estratégia, né? E a gente traz nesse caráter aí, nesse âmbito de mudar a maneira como você entrega o conteúdo a ser estudado, você traz acessibilidade. E aí você consegue oferecer para diferentes maneiras de se estudar. Você tem um cardápio. Olha, eu quero estudar com mapa mental, eu quero estudar com guia de estudo, flashcard ou um questionário, quero estudar ouvindo música, quero, Combina tudo, como quero eu estudar faço, com combina podcast. tudo. Exatamente, porque a coisa é praticamente ilimitada, Exatamente. né? E a gente tem estratégias para fazer isso. Vocês querem dizer mais alguma coisa aí? Então eu quero agradecer aqui a presença de vocês, cara. Muito bom, parabenizar. Obrigado, professor. Cara, eu que agradeço, parabenizo pela participação de vocês na Liga. Espero que a gente desenvolva mais e mais conteúdo aí com a nossa Liga de Inteligência Artificial. E convido vocês a acompanhar a gente aí também no Instagram, né? E conhecer mais desse nosso dia a dia aqui nas oficinas da Liga. Valeu? Valeu. Valeu, Obrigado, gente. Arthur, Obrigada, Marília, gente. Ai, gente, Laura. obrigada.